Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre o livro 1 do Pensamento Complexo. Vamos mergulhar nos trechos bem legais de O Método 1, A Natureza da Natureza, do Edgar Morin. É o primeiro, de 6 volumes, onde o Morin explora essa ideia do pensamento complexo. A nossa missão aqui, então, é tentar pegar as ideias centrais sobre como entender a própria natureza de um jeito mais conectado, sabe? Menos simplista, a partir do que ele traz nesses textos. Ok, vamos lá, desempacotar isso. O Morin, logo de cara, ele desafia a gente, né? Ele meio que chama para abandonar aquela visão mais tradicional, fragmentada, quase como um reloginho perfeito que a gente herdou lá de pensadores como Descartes. E aí ele propõe um método para a gente enxergar as conexões, as interdependências. Exato. E um conceito assim, chave para isso, é o de sistema. Não é para olhar só as partes isoladas, sabe? Nem só o todo de um jeito vago. O foco mesmo está na organização que emerge das interrelações entre os elementos. Como eles se conectam. Ah, isso me lembra a ideia de emergência, que você comentou que aparece bastante nos textos. São aquelas propriedades que só existem no todo organizado, é isso? Perfeito. Tipo a liquidez da água. Hum. Não está nem no hidrogênio, nem no oxigênio sozinhos. É uma propriedade que emerge da molécula H2O organizada. Mas aí tem um paradoxo interessante que o Morin mostra. Ao mesmo tempo que o sistema ganha essas qualidades novas, a emergência, ele também impõe restrições para as partes. Como assim? O todo organizado, ele acaba sendo, de certa forma, inferior à soma das partes se elas estivessem livres, soltas. Porque ele limita o que cada parte pode fazer, entende? Em nome da estrutura toda. Entendi. Essa tensão entre o todo e as partes parece central. E isso se liga com outra ideia forte que ele traz: a relação entre ordem, desordem e organização. Geralmente a gente pensa que organizar é eliminar a bagunça, né? Mas o Morin diz que não é bem assim. Não, não é? Ele argumenta que a organização não só convive com a desordem, mas ela dialoga com a desordem. E mais, ela meio que nasce da desordem. A ordem e a organização, elas surgem junto com a desordem, desde lá da origem do universo. Como na cosmogênese que ele menciona. Isso. Pensa nisso. O universo não começou frio, arrumadinho. Pelo contrário, veio de uma agitação enorme, tipo uma catástrofe térmica, cheia de turbulência. É dessa mistura desse caldo, sabe? De desordem, interações, ordem e organização, que ele chama de tetrálogo. É daí que a complexidade real surge. Então a complexidade vem dessa dança constante. Exato. A desordem não é ah, um inimigo para ser vencido. Ela é um componente essencial do processo criativo. Da vida, do universo. Uau! Fascinante! E como isso funciona, sei lá, num ser vivo? Como é que ele mantém a identidade dele, a organização interna, o tal do fechamento que o Morin fala, no meio disso tudo? Aí a gente entra na questão da autonomia e dependência, certo? Precisamente. E a chave é sacar que a autonomia do ser vivo só existe por causa da dependência dele com o ambiente. Parece contraditório, mas não é. Ele mantém a organização interna, o tal fechamento, justamente porque ele está sempre aberto, trocando com o ambiente. Precisa de energia, matéria e informação. Ah, então ele é autônomo porque depende do meio. Exatamente. Existe um anel, um ciclo constante de auto-eco-organização. Liga o fechamento com a abertura. É isso que mantém o sistema vivo, se adaptando, mesmo com as perturbações. É uma estabilidade dinâmica, não é algo parado, estático. Entendi. Quer dizer, autonomia não é se isolar. É um jeito específico de se conectar e trocar com o meio. Faz sentido. E a gente? Quem está observando isso tudo? O Morin diz que não dá para a gente se colocar totalmente fora, né? Nem na física isso funciona direito. Sim, esse ponto é crucial. O conhecimento nunca é um espelho perfeito da realidade. É sempre uma tradução, uma construção nossa, sabe? Ela é influenciada pela nossa cultura, sociedade, pela linguagem, até pela biologia do nosso cérebro. Isso traz uma incerteza que não tem como escapar. Então, reconhecer a complexidade é também reconhecer o nosso papel nisso. Exatamente.
Reconhecer que quem observa faz parte do sistema que está sendo observado. A realidade, ela meio que resiste à nossa lógica pura, linear. Ela não se encaixa fácil nas nossas caixinhas. Então, assim, no fim das contas, o grande recado que a gente tira desses trechos do Mohan é que precisamos mudar o jeito de pensar. Menos focar em isolar, classificar e mais em conectar, entender as relações. Exatamente. É um convite muito forte para a gente adotar um pensamento mais ecológico, no sentido amplo mesmo. Ver as conexões, os ciclos, as interdependências em tudo. Entender que ordem e desordem andam juntas e que isso é produtivo, que a autonomia está ligada à dependência e que o nosso jeito de conhecer também molda o que a gente conhece. É uma perspectiva bem importante para a gente conseguir lidar com os problemas complexos de hoje, né? Que não tem solução fácil, única. Sem dúvida. E fica aí uma reflexão, né? Inspirada por essas ideias do Mohan. Se a organização complexa da vida, da sociedade, até do conhecimento, ela nasce dessa dança aí entre ordem e desordem, e sempre inclui o nosso ponto de vista, como seria se a gente abraçasse mais essa incerteza? Se a gente parasse de buscar só a resposta simples, fechadinha, e se abrisse para entender o mundo de um jeito mais dinâmico, com múltiplas facetas? Que tipo de compreensão isso poderia gerar? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.